Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Gelson da Igreja Pentecostal Templo de Louvor. Estamos mais uma vez aí para a glória de Deus, trazendo a meditação da palavra de Deus em nome do Senhor Jesus, acreditando nas grandes conquistas no campo de batalha espiritual, reconhecendo que agindo Deus, quem impedirá? Querido, antes de nós entrarmos na ministração, vamos fazer a nossa oração? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor, Pai, tem nos concedido, Pai. Alcança cada inscrito deste canal. Deus, eu quero repreender toda retaliação, meu Pai, toda afronta. Pai, todo levante de Satanás contra os teus filhos, em nome de Jesus. Dá a cada um deles autoridade, Deus, poder, de maneira que o teu nome venha a ser glorificado, em nome de Jesus. Amém, querido? Graças a Deus, então. É uma maravilha, né? Que Deus possa abençoar vocês, cada um que tem compartilhado lá, tem dado seu joinha. Irmão, que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. E você que está aí, se inscreva em nome de Jesus. Querido, eu quero ler para os irmãos somente uma questão bem interessante. Estamos falando da questão quando Josué tomou Jericó, e do processo de Jericó foi tomar a cidade de Ai, e grande foi a vergonha. E quando Josué passou pelo processo da humilhação, Deus falou para ele: por que você está clamando, por que está orando? Israel pecou. Então, no campo de batalha espiritual, nós temos que entender todos esses detalhes. Nós estamos usando algumas coisas no Antigo Testamento para entendermos que o mundo espiritual, ele é real. E nós não podemos brincar com essas coisas. Não podemos brincar. Você que quer desempenhar esse trabalho no campo de batalha espiritual tem que ter toda a seriedade. Não podemos brincar. Então, no capítulo 8, você vai ler de Josué. Então, Josué, após ter tomado a atitude que Deus determinou, ele agrupou o povo e foi para a cidade de Ai. E grande foi a vitória que Deus deu a eles. Vitória extraordinária. Mas para isso percebe-se que eles tiveram que tomar uma posição, consertar o acampamento, encontrar o objeto consagrado, e ali foi tudo resolvido na presença de Deus da forma de acordo com a determinação de Deus. O que vamos falar hoje? Tomando posição e conquistando o que Deus lhe prometeu. No mundo espiritual, no campo de batalha espiritual, vamos entender que existem forças ocultas que vai contra os planos e os projetos que Deus tem para você. Porém, quando aceitamos o propósito de Deus para nossas vidas, ele entra em nossa batalha e vence as nossas guerras. Para isso, temos que aprender a obedecer a Deus. Vamos continuar fazendo a leitura ainda no Antigo Testamento. Aqui no livro de 2 Reis, capítulo 19. Fala assim: quando o rei Ezequias ouviu o relatório que lhe fizeram, rasgou a roupa que lhe trazia vestida, cobriu-se com um pano de saco e dirigiu-se ao templo para orar. E disse a Eliaquim, a Sebina e alguns dos sacerdotes mais velhos para se cobrirem igualmente com um pano de saco e irem ter com o profeta Isaías, o filho de Amós, com a seguinte mensagem: o rei Ezequias manda dizer: hoje foi um dia de angústia, desonra e blasfêmia, e como se uma criança estivesse prestes a nascer e a mãe não tivesse força para dar à luz. Mas pode bem ser que o Senhor teu Deus tenha ouvido os insultos provocatórios do general assírios, dirigidos ao Deus vivo, e o castigue. Ó, pedimos que te ores pelos poucos que entre nós ainda resta nessa cidade. Esta foi a mensagem que trouxeram a Isaías. Então Isaías respondeu assim: digam ao rei Ezequias que o Senhor lhe transmite a seguinte mensagem: não te deixe perturbar por esse discurso do servo do rei da Síria e pelas suas blasfêmias. O rei da Síria receberá a notícia como é requerida. Com urgência, a sua presença no país, ele regressará. E ali vou destruí-lo, diz o Senhor. Então, o que acontece? O rei, ele foi afrontado, recebeu a notícia, e dentro desse contexto, o rei, ele percebeu que
não tratava de algo tão somente físico, tratava de algo espiritual. Então, Isaías, ele traz a notícia que Deus ia tirar os assírios, né? Senaqueribe ali, que estava ameaçando Jerusalém, que Deus ia tirá-lo de perto da cidade, de perto de Jerusalém. Deus ia livrar o povo. Porque eles começaram a blasfemar, eles começaram a exaltar-se contra o Deus Todo-Poderoso. E quando você pega para ler esta mensagem, eles se humilharam. E eles foram falar com o profeta Isaías. E nesse contexto da palavra, nós vamos ver aqui, que então fala assim, olha que coisa interessante, a oração de Ezequias. Ezequias abriu a carta que os mensageiros lhe entregaram e leu-a, depois dirigiu-se ao templo e apresentou ao Senhor. E orou ao Senhor da seguinte modo: Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, só tu és o Deus, e todos os povos da terra, tu fizeste o céu e a terra. Então o que acontece? As afrontas que lhe foram dadas sobre a vida de Ezequias, ele entendeu que a afronta não era ele, não era somente ele. Esse homem estava blasfemando no nome do Deus Todo-Poderoso. Então, o que acontece? O que acontece? Ele entendeu que era assunto espiritual. E dentro desta batalha não se vence com luta física, não se vence com a força do braço. Quando Ezequias recebeu esta afronta, ele partiu para o templo de Deus, porque sendo uma batalha espiritual, a única forma de vencer é de joelho. Então, clamando e confiando que ele é o Senhor dos exércitos. Então, Ezequias entrou e começou a clamar a Deus, começou a buscar a presença do Senhor, começou a crer que Deus poderia agir. Então, se você está nesse momento, se você percebe alguma afronta dentro da tua casa, de ordem espiritual, se você percebe uma afronta na tua vida, nos teus sonhos, nos teus projetos, alguma opressão maligna que ocorre sobre a sua vida, você tem que entender que muitas das vezes não é pela força do braço. Se vence a batalha espiritual de joelho. O que acontece? O que ele vai falar aqui? Ouve a minha súplica, inclina os teus ouvidos para mim, ouve a minha oração. Vê esta carta do rei Senaqueribe, uma autêntica afronta a ti, ó Deus vivo. É verdade, ó Senhor, que os reis da Síria têm destruído as nações, como diz a carta. Queimaram os seus ídolos, mas não eram deuses nenhum. Foram destruídos porque eram meros objetos fabricados por mãos com madeira e pedra. Agora, ó Senhor, nosso Deus, imploramos-te que nos salve do seu poder. E então todos saberão na terra que só tu és o Deus, só tu és o Senhor. Então ele chegou e falou: Deus, é o seguinte, Senaqueribe está assim, gloriando por ter obtido outras conquistas, com outras nações, destruído os deuses, porque não eram deuses. Eram ídolos fabricados pela mão humana. Mas nós servimos o Deus verdadeiro. Ouve a afronta deles e entra nessa batalha por nós. Então, o que nós vamos entender nessa questão, querido? Que dentro desta batalha, você vai ter que estar clamando de joelho. Clamando. Senhor, as coisas não estão dando certo, meu Deus. Eu estou fiel, eu estou agindo em obediência à tua palavra, não sei o que está acontecendo, mas no nome de Jesus, esta peleja não é minha, essa peleja é tua. Eu clamo a cobertura do teu sangue, eu peço a ti, entra nesta batalha. Entra nessa batalha na minha vida, na minha família, nos meus projetos, entra nessa batalha no meu serviço, eu estou sendo afrontado no serviço, a empresa não está dando certo, não sei o que está acontecendo, mas no nome de Jesus, eu peço ao Senhor, entra nesta batalha. Você vai ter que chamar Deus para entrar nesta batalha. Não se vence a guerra pela força humana, se vence a guerra no mundo espiritual de joelhos, clamando, buscando a presença de Deus. Ezequias teve que entender isso, foi de joelho, foi clamando, foi buscando a presença de Deus, que então Deus se levantou do trono.
e pelejou as batalhas do rei Zedequias. Então Deus quer entrar nesta batalha na tua vida. Deus quer batalhar por você. Mas faça que nem Ezequias. Deixa Deus entrar nessa batalha. Deixa Deus agir por você. Deixa Deus se colocar na frente desse campo de batalha. A palavra de Deus nos fala assim, que Deus vai adiante de nós, quebrando as portas de bronze, despedaçando os ferrolhos de ferro e nos dando os tesouros ocultos, porque Ele é o Senhor. Não entre numa batalha sem saber se Deus está no negócio ou não. Faça que nem Moisés. Senhor, eu não sairei daqui. Eu não sairei daqui se a tua presença não for comigo. Se a tua glória não for comigo, eu não sairei daqui. Só se levante quando você tiver convicção que Deus está contigo nesta batalha. Porque Ele é o único que pode garantir a você esta vitória. Não entre numa batalha se você não tiver certeza que Deus está com você. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, muito obrigado. Nos capacita para o plano, para o propósito que o Senhor tem. Deus, quantas cartas de afronta nós recebemos. Quantas cartas de humilhação os teus filhos recebem. Quantas notícias negativas eles recebem, Senhor. E muitas vezes é de ordem espiritual, Senhor. É afronta que vem de um lado, que vem de outro. Mas nós sabemos que é de joelho, Senhor, que a conquista vem. É de joelho que nós conseguimos ter êxito. É de joelho que o teu povo vence as batalhas. Em nome de Jesus, Pai. Eu clamo nesse dia, eu clamo nesta hora a favor dos teus filhos. E eu repreendo toda retaliação, meu Deus. Eu uno a minha fé com a fé dos teus filhos. E eu peço, entra neste lar, entra nesta casa. Eu peço a tua bênção sobre esta família. Assim como o Senhor entrou na batalha na vida de Ezequias, entra na batalha na vida dos teus filhos, determinando a vitória em nome de Jesus. Amém, querido? Amado, não se esqueça, deixa seu like, compartilha aí, vai se inscrevendo. E não se esqueça, vai também no cantinho da tela, aí tem o nosso QR Code. Vai lá, vê o nosso Instagram ali, Terapiando no Caminho. Amém, querido? Amado, Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Fica na paz.